O mundo reage às mentiras que Bolsonaro contou para embaixadores sobre o nosso processo eleitoral. Alguns ficaram chocados, outros ficaram putos, mas ninguém ficou surpreso. Dia desses, Bolsonaro reuniu aí por baixo uns 50 embaixadores para contar as mentiras de sempre a respeito das urnas eletrônicas. Foi um evento internacional para o pré-lançamento do golpe. O que ficou claro ali naquele dia é que ou o Bolsonaro vence a eleição ou a eleição não vale nada. Bolsonaro discursou por quase uma hora diante de representantes de países como França e Espanha no Palácio da Alvorada, um encontro convocado apenas para discutir o sistema eleitoral brasileiro. Estamos a 3 meses das eleições. As propostas sugeridas pelas Forças Armadas praticamente estancam a possibilidade de manipulação de números, como sugere o próprio TSE, por ocasião das eleições de 2018. Bolsonaro tornou as urnas eletrônicas um alvo de ataques devido a uma suposta vulnerabilidade que poderia ser usada contra ele. Em várias oportunidades, o presidente afirmou sem oferecer provas que houve fraude nas eleições de 2014 e 2018, quando ainda segundo Bolsonaro, ele teria vencido no primeiro turno. Ouviu ali? Ouviu? Ele menciona as Forças Armadas. Aliás, o tempo todo, né? Só que assim, tá lá nas colunas políticas. Esse evento, ele foi organizado pelos generais. E faz sentido, é um governo militar com uma mamata que em grande parte trocou o terno e a gravata pela farda. Só que assim, a gente já falou o suficiente sobre o que aconteceu nesse evento, sobre as coisas que o Bolsonaro disse lá. O objetivo aqui hoje é compreender como foram as reações a essa brincadeira. Olha aí a Folha de São Paulo, hein? Olha a Folha de São Paulo, tá dizendo com todas as letras que o Bolsonaro mente e tá dizendo isso na manchete de capa. Finalmente, né? Finalmente, a imprensa brasileira dando para as coisas o nome que as coisas têm. Mentira é mentira. Mas eu até entendo que tenha demorado, porque para um jornalista meter manchete e o nome do presidente no mesmo texto, isso é uma escolha muito difícil. Só que assim, o Bolsonaro conseguiu um feito, viu? Colocou até aqueles medalhões da imprensa brasileira que são tudo menos esquerdalha, tudo menos comunista, colocou até esses caras contra ele. O próprio presidente da Republiqueta se encarregou de denunciar o sistema eleitoral brasileiro para o resto do mundo. Jair Bolsonaro usou o Palácio da Alvorada, a TV Brasil e convocou alguns de seus ministros para esse palanque pré-eleitoral. Usou dados falsos, versões já desmentidas, para atacar os tribunais superiores e também seu principal adversário político, já que era palanque pré-eleitoral, né? Nada do que Bolsonaro disse é novo. Mas ele conseguiu um feito único. Ele se transformou no primeiro caso em tempos modernos, nos quais um mandatário, chefe de governo, chefe de Estado, convoca o resto do mundo para emporcalhar a imagem do seu próprio país. Beleza, mas aí talvez a opinião do William Wauck não signifique tanta coisa assim para você. Mas mesmo assim, essa opinião ajuda a compreender como foi a repercussão na mídia hegemônica aqui do Brasil. Resta saber o que acharam os embaixadores que estavam lá. O jornal The New York Times ouviu 2 embaixadores, sob a condição de anonimato, que disseram ter ficado incomodados com a sugestão de Bolsonaro de que os militares devem participar do processo para garantir eleições seguras. Segundo um dos principais jornais dos Estados Unidos, a preocupação é que o presidente esteja preparando as bases para uma tentativa de golpe se perder as eleições presidenciais. A Folha também conversou com embaixadores estrangeiros que citaram uma tática trumpista para desviar o foco ou mesmo para preparar o terreno para o questionamento das eleições. Tem mais? Oh, se tem mais! Carolina Vilela, da TV Band, conseguiu colar em alguns dos embaixadores e ouviu o óbvio, né? Ouviu que eles não acreditaram em nada do que disse o Bolsonaro lá. O encontro de ontem do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores repercutiu na imprensa internacional. Carolina Vilela tem os detalhes. Conta pra gente, Carol, como é que foi? Aqui em Brasília, embaixadores que participaram da reunião em que o presidente voltou a levantar suspeitas sobre as urnas afirmaram que acreditam que o sistema eleitoral do país é seguro.
Hoje, a oposição entrou com uma ação no TSE e no Supremo pedindo que Bolsonaro seja investigado por ataques às urnas eletrônicas. No finalzinho, ela menciona a oposição. Infelizmente, a oposição pode fazer o que bem entender, mas nada vai acontecer com o Bolsonaro nunca, porque parece que ele montou no entorno dele toda uma rede de impunidade. O melhor que dá para fazer é procurar a justiça, que de quando em quando tem uma outra decisão assim contra os interesses do Bolsonaro. E a oposição deve acionar a Suprema Corte. É que lá com os embaixadores, o Bolsonaro soltou assim uma teoria conspiratória de que PT, TSE, Edson Fachin, todos trabalham juntos. Para quê? Para ferrar o Bolsonaro. Aí a oposição quer que essas falas do Bolsonaro sumam, desapareçam. O que é basicamente impossível. Que o PT pede que o TSE retire os vídeos do encontro do Bolsonaro com embaixadores do ar. Nesse momento que a gente está vendo, foi transmitido pela TV Brasil. Então hoje o PT ajuizou representação eleitoral contra o presidente Bolsonaro por conta desse evento ocorrido ontem no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente, com a presença de embaixadores. Nesse encontro, Bolsonaro voltou a repetir diversas acusações contra a lisura das eleições, segurança das urnas, que já foram desmentidas inúmeras vezes pelas agências de checagem. Na ação, assinada pelos escritórios Teixeira Zanin Martins e Aragão e Ferraro Advogados, o PT afirma que o presidente incorreu em propaganda eleitoral antecipada por forma e meio proibido em lei, pois estaria propagando fake news e se utilizando de propriedade pública para isso. Além disso, a agremiação afirma que o presidente voltou a se utilizar da TV Brasil, vinculada à EBC, para divulgar tais inverdades. Tá aí a oposição e todas as suas iniciativas que infelizmente tendem a não dar em nada. Só que aqui, de novo, a gente deve se concentrar nos embaixadores. Como você ouviu ali, a gente tem notícia de que alguns ficaram chocados e que ninguém acreditou em nada do que o Bolsonaro disse. Acontece que essas são declarações em off. A gente não sabe nem o nome de quem disse o quê. Cadê alguém para repudiar esse negócio de público, abertamente? Um dia após Bolsonaro atacar urnas, a Embaixada dos Estados Unidos diz que eleições no Brasil são modelo para o mundo. Opa, uma notinha da Embaixada dos Estados Unidos. No texto, como já declaramos anteriormente, as eleições no Brasil são para os brasileiros decidirem. Os Estados Unidos confiam na força das instituições democráticas brasileiras. O país tem um forte histórico de eleições livres e justas, com transparência e altos níveis de participação dos eleitores. As eleições brasileiras, conduzidas e testadas ao longo do tempo pelo sistema eleitoral e instituições democráticas, servem como modelo para nações do hemisfério e do mundo. Estamos confiantes de que as eleições brasileiras de 2022 vão refletir a vontade do eleitorado. Os cidadãos e as instituições brasileiras continuam a demonstrar seu profundo compromisso com a democracia. À medida que os brasileiros confiam em seu sistema eleitoral, o Brasil mostrará ao mundo, mais uma vez, a força duradoura de sua democracia. Que assim seja. Vamos ler Jornal Gringo para entender como é que a coisa está repercutindo lá fora. Bolsonaro reúne diplomatas estrangeiros para jogar dúvidas sobre as eleições brasileiras. Esse é o New York Times e é um exemplo assim que resume a média da repercussão na imprensa internacional. Nessa reportagem aí, os caras dizem com todas as letras que o Bolsonaro tem tudo para sofrer uma derrota esmagadora em outubro. E de novo, que assim seja. Toma nota aí, ó, Bolsonaro. Ô vagabundagem aí de pijama, vocês generais traidores da farda de Caxias, metam-se a fazer golpe no Brasil, que vai haver resistência, e covardes como vocês vão apontar o fuzil para patriotas. Nós estaremos na rua. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.